Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura da obra intitulada O Progresso do Peregrino, ou O Peregrino, de John Bunyan. O peregrino venceu todas as barreiras, o tempo, as diferenças culturais e o preconceito religioso, e consagrou-se como a obra de ficção mais lida de todos os tempos, sendo superado apenas pela própria Bíblia. Há mais de 300 anos, os leitores vêm buscando entretenimento, conforto e orientação na extraordinária história da jornada do peregrino. Ele inicia sua viagem como um homem ainda relutante e enfraquecido, mas vai adquirindo força e confiança ao longo de sua inesquecível trajetória. Milhares de crianças de todas as épocas e partes do mundo foram criadas ouvindo a narrativa das aventuras desse herói, tão vulnerável quanto elas. Será que cristão chegará à cidade celestial? Conseguirá passar pelo vale da sombra da morte? Quando conseguirá livrar-se da pesada mochila que leva às costas? Também, nas páginas deste livro, milhões de jovens e adultos descobriram que o caminho que conduz ao céu pode ser difícil, mas a recompensa sempre vale o esforço. Espelhar nossas lutas nas de cristão acaba sendo um exercício de fé e esperança. Somos, afinal, todos peregrinos. O autor John Bunyan tece brilhantemente a alegoria simbólica do destino religioso da alma daqueles que abraçam o cristianismo, levando o leitor a uma profunda e comovente reflexão e remetendo-a às páginas da própria Bíblia, em cujos princípios fundamenta sua trama. Bunyan nasceu na Inglaterra de 1628. Aos 20 anos, uma crise espiritual o abateu. Não conseguia entender o significado da vida e sua falta de fé resultou em um profundo conflito existencial. Converteu-se, finalmente, ao cristianismo puro e simples e distanciou-se da religião oficial da Inglaterra, o anglicanismo da Church of England. Associou-se a um grupo de evangélicos e tornou-se pastor. Porém, em 1660, rebelou-se contra a igreja oficial ao conduzir cultos sem autorização, sendo recolhido ao cárcere, onde permaneceu por 12 anos. Em 1675, foi preso novamente e, durante esse segundo período de reclusão, escreveu a maior parte de O Peregrino. O livro foi lançado em Londres em 1678 e tornou-se imediatamente um sucesso de vendas. Capítulo 1. Começa o sonho do autor. Cristão, guiado por evangelista, inicia sua peregrinação. Andando pelas regiões desertas deste mundo, achei-me em certo lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para dormir e, dormindo, tive um sonho. Vi um homem vestido de trapos, Isaías capítulo 64, versículo 6, de pé em determinado lugar, com o rosto voltado para o lado oposto da própria casa, um livro na mão e um grande fardo às costas. Salmo capítulo 38, versículo 4. Olhei e o vi abrir o livro e lê-lo, e lendo, chorava e tremia, e já não se contendo, rebentou em um choro sentido, dizendo: que devo fazer? Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Nessa angústia, portanto, voltou para casa e se conteve o máximo que pôde, para que sua mulher e seus filhos não lhe percebessem o desconsolo, mas não podia mais calar-se, pois seu tormento crescia. Assim, afinal, revelou sua angústia à mulher e aos filhos, e começou a falar-lhes: minha querida esposa e filhos,
Disse ele: estou muito preocupado em virtude de um fardo que me pesa muito. Além disso, tenho uma informação segura de que nossa cidade será queimada com fogo do céu, em cuja terrível destruição eu, você, minha esposa, e vocês, filhinhos amados, seremos destruídos, a não ser que haja uma maneira que não vejo de escapar, pelo qual nos libertemos. A revelação deixou a mulher e os filhos surpresos e aflitos, não porque acreditassem que o que lhe dizia era verdade, mas porque achavam que alguma insensatez desvairada lhe confundia o pensamento. Aproximando-se a noite, portanto, e esperando que o sono pudesse acalmá-lo, mais do que depressa o fizeram dormir. Mas a noite foi para ele tão perturbadora quanto o dia. Assim, em vez de dormir, passou-a entre suspiros e lágrimas. Quando veio a manhã, quiseram saber como ele passara, e lhes disse que piorava cada vez mais. Também voltou a falar-lhes, mas eles começaram a mostrar-se endurecidos. Então cogitaram curar-lhe a insensatez por meio de um comportamento rude. Às vezes zombavam dele, às vezes o repreendiam, e às vezes simplesmente o ignoravam. Por isso ele passou a isolar-se em seu quarto para orar e lamentar por eles, e também para condoer-se da própria angústia. Caminhava solitário pelos campos, às vezes lendo, às vezes orando. Assim passou o tempo durante alguns dias. Ora, vi certa vez quando ele caminhava pelos campos que, como costumava fazer, lia seu livro exibindo grande angústia, e lendo, rebentou em lágrimas, como já o fizera antes, clamando: que devo fazer para ser salvo? Vi também que ele olhava para um lado e para o outro, como se pretendesse correr, porém permanecia imóvel, pois, como percebi, não conseguia decidir que caminho tomar. Olhei então e vi um homem chamado Evangelista aproximar-se dele e perguntar-lhe: por que está chorando? Senhor, percebo que este livro que tenho nas mãos, que estou condenado a morrer e depois ir a julgamento. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não quero que a primeira coisa aconteça comigo agora, nem tampouco estou pronto para a segunda. Disse então o evangelista: por que não está disposto a morrer, se esta vida é afligida por tantos males? Porque temo que esse fardo que trago às costas me enterre mais fundo que a sepultura, e que eu venha a cair na fogueira. E, Senhor, se não estou disposto a ir para a prisão, não estou disposto, tenho certeza, a enfrentar o juízo e depois a execução. Pensar nessas coisas me faz chorar. Se é assim que você sente, disse o evangelista, por que fica aí parado? Porque não sei para onde ir. Então ele lhe deu um livro, no qual estava escrito: fujam da ira vindoura. Mateus capítulo 3, versículo 7. O homem leu e, olhando para o evangelista, falou com muito cuidado: para onde devo fugir? Respondeu o evangelista, apontando o dedo para um campo bem vasto. Vê lá longe aquela porta estreita? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Não. Vê lá longe aquela luz radiante? Salmo capítulo 119, capítulo 105. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Acho que sim. Pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Ao chegar, você verá a porta. Bata e lhe dirão o que deve fazer. Capítulo 2. Cristão chega ao pântano da desconfiança. O homem, então, começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta de casa quando sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que voltasse. Mas o homem tapou os ouvidos com os dedos e continuou correndo,
berrando: vida, vida, vida eterna. Então não olhou para trás, mas continuou correndo para o centro da campina. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Os vizinhos também vieram vê-lo correr, e enquanto corria, alguns escarneciam, outros ameaçavam, outros ainda gritavam-lhe que voltasse. Ora, entre esses, 2 decidiram trazê-lo de volta à força. O nome de um deles era Obstinado, e o outro se chamava Volúvel. A essa altura, contudo, o homem já estava a boa distância deles, mas mesmo assim eles resolveram persegui-lo, e em pouco tempo o alcançaram. Disse-lhes o homem: vizinhos, por que vieram atrás de mim? Para convencê-lo a voltar conosco. Isso não é possível. Vocês moram na cidade da destruição, local onde também eu nasci. Percebo isso e lhes digo que, morrendo ali, mais cedo ou mais tarde vocês afundarão além da sepultura, até um lugar que queima como fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e acompanhem-me. O quê? Disse Obstinado. Deixar nossos amigos e nosso conforto para trás? Isso mesmo, disse Cristão, pois era esse o seu nome. Porque tudo isso que vocês abandonarão não é digno de se comparar nem com um mínimo daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e o alcançarem, desfrutarão também, assim como eu, pois lá para onde vou há bastante e de sobra. Venham e comprovem as minhas palavras. Obstinado, que coisas são essas que você procura e pelas quais abandona o mundo todo? Cristão, busco uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. E ela está guardada no céu, em segurança, para ser distribuída no tempo devido àqueles que a perseguirem com zelo. Leiam se quiserem no meu livro. Obstinado. Dane-se o seu livro. Vai voltar conosco ou não? Cristão. Não, não vou, pois já pus a mão no arado. Lucas capítulo 9, versículo 62. Obstinado. Não adianta, meu vizinho volúvel. Retornaremos para casa sem ele. Há uma multidão desses tolos alucinados, e quando se convencem de uma fantasia, ficam mais sábios aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem expor a razão. Provérbios capítulo 26, versículo 16. Volúvel. Não o insulte. Se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são melhores do que as nossas. Meu coração se inclina a acompanhar o meu vizinho. Obstinado. O quê? Há mais tolos então? Ouça-me e volte. Quem é que sabe onde um homem tão mentalmente doente poderá levá-lo? Volte, volte e seja sábio. Cristão. Acompanhe-me, vizinho volúvel. Além do que já lhe falei, há muito mais glórias a alcançar. Se você não crê em mim, leia então este livro, e pela verdade do que está expresso aqui, vejo que tudo está confirmado pelo sangue de seu autor. Volúvel. Ora, vizinho obstinado, estou prestes a tomar uma decisão. Pretendo seguir com este bom homem e arriscar com ele a minha sorte. Mas, bom companheiro, você acaso sabe o caminho até esse lugar almejado? Cristão. Sou guiado por um homem chamado Evangelista. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. Volúvel. Vamos então, bom vizinho, partamos agora. E partiram os 2. Obstinado. Quanto a mim, vou voltar para casa. Não servirei de companhia para homens fantasiosos e perdidos. Ora, vi então em meu sonho que, depois que Obstinado se foi, Cristão e Volúvel cruzaram a campina e assim foram conversando. Cristão. E então, vizinho volúvel,
Como tem passado? Fico feliz por você ter se convencido a vir comigo. Se o próprio obstinado sentisse o que senti diante dos poderes e terrores daquilo que ainda não se vê, ele não teria nos virado as costas assim tão levianamente. Volúvel. Como aqui não há ninguém além de nós, vizinho cristão, diga-me que coisas são essas e como desfrutá-las no lugar para onde vamos. Cristão, posso melhor concebê-las com a mente do que expressá-las com palavras. Mas como assim mesmo você deseja saber, vou lê-las em meu livro. Volúvel. E você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? Cristão. Sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Volúvel. Muito bem. Que coisas são essas? Cristão. Receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. Volúvel. Muito bem. E o que mais? Cristão. Há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. Volúvel. Isso é excelente. E o que mais? Cristão. Não haverá mais choro nem pesar, pois aquele que é proprietário do lugar nos enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Volúvel. E quem teremos ali por companhia? Cristão. Lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes ofuscarão nossos olhos. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos em sua presença para sempre. Resumindo, lá veremos os anciões com suas coroas de ouro. Lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 11, capítulo 14, versículo do 1 ao 5. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais e afogados nos mares, devido ao amor que tinham ao Senhor do lugar. Agora, todos estão bem e vestidos de imortalidade. Volúvel. Ouvir isso já arrebata o coração de qualquer homem. Mas podemos desfrutar dessas coisas? Como poderemos consegui-las? Cristão. O Senhor, soberano daquela terra, registrou isso neste livro. A essência é a seguinte: se verdadeiramente nos mostrarmos dispostos a tê-las, Ele nos irá concedê-las gratuitamente. Volúvel. Ora, meu bom companheiro, estou contente por ouvir essas coisas. Vamos, apressemos o passo. Cristão. Não posso ir tão rápido quanto gostaria, por causa deste fardo que trago às costas. Então vi em meu sonho que, assim que encerraram essa conversa, aproximaram-se de um pântano muito lamacento que havia no meio da campina, e estando os dois desatentos, caíram de repente no brejo. O nome do pântano era Desânimo. Ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente enlameados. Cristão, por causa do fardo que trazia às costas, começou a afundar no lodo. Volúvel. Ei, vizinho cristão, onde você está? Cristão. Na verdade, não sei dizer. Diante disso, Volúvel ofendeu-se e, irritado, disse ao companheiro: essa é a felicidade de que você vinha me falando? Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui até o final da jornada? Se eu escapar com vida, você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica. E dizendo isso, em um esforço desesperado, saiu do lamaçal na margem do pântano mais próximo de sua casa. E lá se foi. Cristão nunca mais o viu. Restou a Cristão, portanto,
atolar-se sozinho no pântano do desânimo, mas assim mesmo se esforçava por alcançar a margem do pântano mais distante da sua casa e mais perto da porta estreita. Ele de fato chegou lá, mas não conseguia sair por causa do fardo que trazia às costas. Mas vi em meu sonho que dele se aproximou um homem, cujo nome era Auxílio, que lhe perguntou o que fazia ali. Cristão: Senhor, recebi ordens de um homem chamado Evangelista de seguir por este caminho. Ele também me orientou a alcançar aquela porta distante, para que eu possa escapar da ira vindoura, e para lá seguia quando caí aqui. Auxílio: Mas por que você não procurou as pegadas? Cristão: O medo que me acompanhava era tão forte que fugi pelo caminho mais próximo e caí. Auxílio: Então me dê a sua mão. Auxílio estendeu-lhe a mão e puxou o cristão, colocando-o em solo firme e ordenando-lhe que seguisse o seu caminho. Salmo capítulo 40, versículo 2. Este então se aproximou daquele que o tirou do pântano e disse: Senhor, se este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante, por que o terreno não está aplainado para que os pobres viajantes sigam para lá com mais segurança? Ele respondeu: Este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado. É a depressão para a qual correm continuamente a escória e a imundície que acompanha a condenação do pecado. Por isso chama-se pântano do desânimo. À medida que o pecador desperta para a sua perdição, surgem em sua alma muitos medos, dúvidas e desanimadoras preocupações, e todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Essa é a razão da má qualidade deste terreno. O rei não se agrada de que este lugar permaneça assim tão ruim, prosseguiu. Seus operários, sob ordens dos inspetores de Sua Majestade, também vêm trabalhando ao longo desses 1.600 anos neste terreno, para, quem sabe, aplainá-lo. Sim, e segundo sei, aqui já afundaram pelo menos 20.000 cargas de carroções e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares dos domínios do rei. Os que sabem contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar o lugar. Se fosse assim, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo. E assim continuará quando já tiverem feito o que podem fazer. É verdade que, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais, espalhadas mesmo aí no meio desse pântano, continuou. Mas quando esse lugar vomita a sua imundície, como o faz quando muda o tempo, dificilmente se vêem as pegadas. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tontura que sentem, passam direto. E apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles afinal alcançam a porta. Depois vi em meu sonho que, a essa altura, Volúvel chegava à sua casa. Então seus vizinhos vieram vê-lo, e alguns deles o chamaram sábio por ter voltado, e outros o chamaram tolo por arriscar-se ao lado de Cristão. Outros até zombaram de sua covardia, dizendo: certamente, depois de iniciada a aventura, eu não seria vil a ponto de desistir diante de umas poucas dificuldades. Então Volúvel, acovardado, sentou-se no meio deles. Mas afinal ganhou mais confiança, e então todos eles mudaram de assunto e passaram a ridicularizar pelas costas o pobre cristão, e faziam o mesmo com Volúvel. Capítulo 3. As armadilhas do caminho. Enquanto o cristão caminhava solitário, divisou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção, e calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era
senhor sábio segundo o mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade de destruição fora muito alardeada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O senhor sábio segundo o mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre Cristão, observando a sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com Cristão. Sábio segundo o mundo. Como então, bom homem, você parte assim apressado e tão carregado? Cristão. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem seu fardo a carregar. E o Senhor me pergunta se parto apressado. Digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita diante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar deste pesado fardo. Sábio segundo o mundo. Você tem mulher e filhos? Cristão. Tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim é como se não os tivesse. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Sábio segundo o mundo. Você acaso me ouviria se eu o aconselhasse? Cristão. Se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Sábio segundo o mundo. Eu o aconselharia, então, a livrar-se o mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará a paz em sua mente. Só então poderá desfrutar dos benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. Cristão. É isso que busco, exatamente livrar-me deste pesado fardo, mas não posso tirá-lo de sobre os ombros, tampouco há homem em nossa terra que possa fazê-lo. Portanto, sigo esse caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Sábio segundo o mundo. Quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se de seu fardo? Cristão. Um homem que me pareceu pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é Evangelista. Sábio segundo o mundo. Eu o amaldiçoo por este conselho. Não há no mundo caminho mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou. E isso você mesmo vai descobrir, se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo, como percebo, pois estou vendo a imundície do pântano do desânimo. Esse pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam este caminho. Ouça-me, acrescentou o sábio. Sou mais velho que você. É provável que, no caminho, você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras. Já tenham sido confirmadas por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente dando ouvidos a um estranho? Cristão. Este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não, acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me de meu fardo. Acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me de meu fardo. Sábio segundo o mundo. Mas como, afinal, veio-lhe este fardo? Cristão, lendo este livro que tenho nas mãos. Sábio segundo o mundo. Eu já imaginava. O mesmo ocorreu com outros fracos, que metendo-se em coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só castram os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas os levam a aventuras desesperadas para alcançar, nem eles sabem o que. Cristão. Eu sei o que quero alcançar, alívio deste meu fardo pesado.
sábio segundo o mundo. Mas por que você vem procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se você tivesse a paciência de ouvir-me, poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja, sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão. E tem mais: em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria. Cristão, rogo, Senhor, que me revele esse segredo. Sábio segundo o mundo. Ora, em uma vila distante, chamada Moralidade, mora um cavalheiro cujo nome é Legalidade, homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar a aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros, como o seu. Pelo que sei, ele já fez isso muito bem. Além disso, continuou o sábio, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. O que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Evangelista. Você não é o homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Cristão. Sim, Senhor, eu mesmo. Evangelista. Não o instruí que seguisse o caminho que leva à portinha estreita? Cristão. Sim, Senhor. Evangelista. Então como é que você se desviou tão rapidamente do caminho? Cristão. Encontrei um cavaleiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali adiante eu acharia um homem que poderia me aliviar do fardo. Evangelista. Quem era ele? Cristão. Parecia um cavalheiro. Conversou bastante tempo comigo e, afinal, conseguiu convencer-me. Então vim para cá. Mas quando me deparei com esta colina, vendo como se debruça por sobre o caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre minha cabeça. Evangelista. E o que esse cavalheiro lhe disse? Cristão. Bem, ele me perguntou onde eu ia e eu lhe contei. Evangelista. E o que mais ele lhe falou? Cristão. Perguntou se eu tinha família e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas que já não encontro prazer em minha família como antes. Evangelista. E o que ele lhe disse então? Cristão. Ele mandou que me livrasse rapidamente de meu fardo e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse, também, que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então ele disse que me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavalheiro que sabe como aliviar esses fardos. Então acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro, esperando logo me ver livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora não sei o que fazer. Evangelista. Então continue parado para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Cristão permaneceu ali, tremendo. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Hebreus capítulo 12, versículo 25. Disse também, ora, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus capítulo 10, versículo 3. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Depois ainda aplicou-lhe as palavras. Você é esse homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou os seus pés do caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então,
cristão prostrou-se aos pés de Evangelista, como morto, lamentando-se. Ai de mim, que estou arruinado. Isaías capítulo 6, versículo 5. Diante disso, Evangelista tomou-o pela mão direita, dizendo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Mateus capítulo 12, versículo 31, Marcos capítulo 3, versículo 28. Portanto, pare de duvidar e creia. João capítulo 20, versículo 27. Então o cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, se pôs de pé diante de Evangelista, que lhe disse: preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem que foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado, e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade da moralidade. E em parte porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a ídole desse senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, continuou o evangelista, há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato de ele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, disse ainda Evangelista, você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como o seu próprio consentimento, pois isso equivale a rejeitar o conselho de Deus em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita, Lucas capítulo 13, versículo 24, a porta para a qual o enviei, pois é estreita a porta que leva à vida. São poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Dessa portinha estreita e desse caminho que a ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho e abomine a você mesmo por ter dado ouvidos a ele. Em segundo lugar, continuou, você precisa execrar o esforço desse senhor sábio no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar sua vida, a perderá. Marcos capítulo 8, versículo 35. E que aquele que o segue e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 26. O que estou dizendo é que, se um homem se esforçar por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter vida eterna. Em terceiro lugar, disse Evangelista, você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas, para isso, você tem de considerar a pessoa para quem ele o enviou e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. O evangelista ainda disse a cristão, aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio e que se chama legalidade, é filho da mulher escrava. Gálatas capítulo 4, versículo do 21 ao 31. Que está acorrentado junto com os seus filhos e envolta em mistérios. Ela é hoje este monte Sinai, que você temeu que caísse sobre a sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar deles a liberdade? Esse legalidade, portanto, continuou,
não é capaz de libertá-lo de seu fardo. Homem nenhum jamais foi libertado do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode se livrar de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o Senhor sábio segundo o mundo é adversário, e o Senhor legalidade impostor, e quanto ao seu filho, urbanidade, não obstante a sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse estúpido, a não ser o intento de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, Evangelista invocou do céu, em voz alta, a confirmação daquilo que dissera, e então saíram palavras e fogo da montanha sob a qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o Senhor sábio segundo o mundo, e ainda chamando-se 1000 vezes obtuso por ter dado ouvidos ao seu conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse distinto senhor, oriundos que eram somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente a Evangelista, dizendo: cristão, o que o Senhor acha? Ainda há esperança? Será que posso voltar e seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso ou enviado de volta coberto de humilhação? Lamento muito por ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. Evangelista, o seu pecado é muito sério, pois você praticou 2 males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta vai recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho quando em breve a sua ira estiver acesa. Salmo capítulo 2, versículo 12. Então, cristão disse que voltaria, e Evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. Cristão partiu apressado, não falou com homem algum pelo caminho, e se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro, enquanto não retornou o caminho que deixara para seguir o conselho do Senhor sábio segundo o mundo. Capítulo 4. Cristão chega finalmente à porta estreita. Cristão, afinal, alcançou a porta. Ora, acima do portão estava escrito: aquele que bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 8. Portanto, ele bateu, mas de 1 ou 2 vezes, dizendo: posso entrar? Quem do outro lado está, que para um pobre homem a porta abrirá? Rebelde sei que sou, mas isto prometo, louvá-lo para sempre com 1000 sonetos. Afinal, apareceu à porta um homem circunspecto, de nome Boa Vontade, perguntando quem lá estava, de onde vinha e o que pretendia. Cristão, eis aqui um pobre pecador sobrecarregado. Venho da cidade da destruição, mas rumo para o monte Sião, para ali me libertar da ira que há de vir. Portanto, Senhor, como fui informado de que por essa porta passa o caminho até lá, ouso pedir que me deixe passar. Vontade.
É de todo o coração que o faço, disse ele, já abrindo a porta. Então, quando o cristão entrava, o homem o puxou. Por que isso? Perguntou o cristão. A pouca distância daqui, ergue-se um sólido castelo, capitaneado por Beelzebu. De lá, ele e os que o acompanham atiram flechas contra aqueles que chegam até esta porta, para que assim morram antes de entrar. Alegro-me e tremo. Então, estando o cristão já lá dentro, o homem da porta lhe perguntou: quem o mandou aqui? Cristão: evangelista mandou-me vir até aqui lhe bater, como fiz. Ele garantiu-me que o Senhor me diria o que devo fazer. Boa vontade. Diante de você há uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Cristão: agora começo a colher os benefícios que corri. Boa vontade. Mas por que veio sozinho? Cristão: nenhum dos meus vizinhos viu, como eu, o perigo que correm. Boa vontade. Acaso alguém dentre eles soube da sua vinda? Cristão: sim, minha mulher e meus filhos me viram sair e me chamaram de volta. Também alguns de meus vizinhos ficaram lá gritando, chamando-me de volta, mas tapei os ouvidos e segui meu caminho. Boa vontade. Mas nenhum deles o seguiu para convencê-lo a voltar? Cristão: obstinado e volúvel me seguiram. Porém, quando viram que não conseguiam me demover, obstinado voltou praguejando, mas volúvel acompanhou-me ainda um pouco. Boa vontade. Por que então ele não chegou até aqui? Cristão: na verdade, vínhamos juntos, até chegarmos ao pântano do desânimo, onde caímos de repente. Então meu vizinho volúvel desanimou-se e não quis aventurar-se além. Assim, saindo do pântano no lado mais próximo da sua casa, ele me disse que eu poderia tomar posse sozinho, por ele também, da terra magnífica. Então seguiu seu caminho e eu tomei o meu. Ele foi atrás de obstinado e eu vim até esta porta. Boa vontade. Pobre coitado, será que ele tem a glória celeste em tão pouca estima que julgou não valer a pena enfrentar o risco de algumas dificuldades para alcançá-la? Cristão: certamente. Falei a verdade sobre volúvel, mas também quero falar toda a verdade sobre mim, pois aí se verá que eu não sou nem um pouco melhor do que ele. É verdade que ele voltou para casa, mas também eu me desviei e tomei o caminho da morte. Fui convencido pelos argumentos mundanos de um certo Senhor sábio segundo o mundo. Boa vontade. Ah, então ele o abordou. Ora, certamente ele o teria mandado buscar alívio pelas mãos do Senhor Legalidade. Os dois são grandes enganadores. Mas então você aceitou seus conselhos? Cristão: aceitei, até onde me restou coragem. Saí à procura do tal Senhor Legalidade, mas, chegando perto da casa dele, pensei que a montanha que se ergue ali fosse cair sobre mim, então fui forçado a parar. Boa vontade. Essa montanha já representou a morte de muita gente e será ainda morte para muitos mais. Sorte você não ter sido esmigalhado por ela. Cristão: bem, na verdade não sei o que seria de mim se, por sorte, Evangelista não tivesse me encontrado ali novamente, quando eu já me via perdido. Mas foi por misericórdia divina que ele chegou até mim outra vez, senão eu jamais teria chegado até aqui. Porém, aqui estou, que mais merecia a morte naquela montanha do que estar aqui conversando com o meu Senhor. Quanta graça encontrei ser-me permitido entrar aqui. Boa vontade. Não levantamos objeções contra ninguém. Pouco importa tudo o que tenha feito antes de chegar aqui, pois de modo nenhum são lançados fora,
João capítulo 6, versículo 37. Sendo assim, meu bom cristão, venha comigo que lhe ensinarei algo sobre o caminho que você deve trilhar. Olha à frente. Está vendo este caminho estreito? É este o caminho que você deve tomar. Foi aberto pelos patriarcas, pelos profetas, por Cristo e seus apóstolos, e é tão reto quanto pode fazer uma régua. É este o caminho que você deve seguir. Cristão, mas não há desvios nem curvas que me faça perder o caminho? Boa vontade. Há sim, muitos caminhos que partem deste para baixo. São caminhos sinuosos e largos, mas você poderá distinguir o errado do certo assim. Só este é reto e estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, vi no meu sonho que Cristão lhe perguntava ainda se não poderia ajudá-lo a aliviar o fardo que trazia às costas, pois até então não se livrara dele, nem poderia de modo nenhum tirá-lo sem auxílio. Boa vontade lhe disse: quanto ao fardo, contente-se em carregá-lo até chegar ao local da libertação, pois lá por si só cairá de suas costas. Então o cristão se preparou para iniciar a caminhada. Boa vontade disse-lhe que, estando já a certa distância da porta, chegaria à casa de intérprete. Ali deveria bater, pois o anfitrião lhe mostraria coisas excelentes. Assim Cristão despediu-se do amigo, que novamente lhe desejou boa sorte. Capítulo 5. Cristão encontra-se com o intérprete. Cristão continuou seu caminho até chegar à casa de intérprete, onde bateu à porta várias vezes. Afinal, alguém apareceu, perguntando quem era ele. Cristão identificou-se. Sou um viajante, senhor. Um conhecido do bom homem desta casa enviou-me aqui para o meu próprio bem. Gostaria, pois, de falar com o dono da casa. Então um homem foi lá dentro chamar o dono da casa, que logo depois apareceu para falar com o cristão, perguntando-lhe o que queria. Cristão: Senhor, venho da cidade da destruição e me dirijo ao monte Sião. O homem que fica à porta me disse no início deste caminho que, se eu batesse aqui, o Senhor me mostraria coisas excelentes, coisas que me seriam proveitosas na jornada. Intérprete: entre, vou mostrar-lhe algo que lhe será proveitoso. Mandou então seu servo acender a vela e fez sinal para que Cristão o acompanhasse. Levou-o a um aposento e mandou o servo abrir a porta. Feito isso, Cristão viu pendurado na parede o quadro de uma pessoa bastante séria. Era assim a sua aparência. Os olhos estavam erguidos aos céus. Nas mãos trazia o melhor dos livros. A lei da verdade lhe estava escrita nos lábios. O mundo estava às suas costas. Pela postura parecia apelar aos homens, e da cabeça lhe pendia uma coroa de ouro. Cristão: o que significa isso? Intérprete: o homem cuja figura você está vendo é um dentre 1000. Pode gerar filhos, dá-los à luz e ainda amamentá-los ele mesmo, depois. E se você o vê de olhos erguidos aos céus, com o melhor dos livros nas mãos e a lei da verdade gravada nos lábios, é para mostrar-lhe que o trabalho dele é conhecer e revelar coisas sombrias aos pecadores, como também apelar aos homens. Se você vê o mundo às costas dele, continuou o intérprete, e uma coroa pendendo de sua cabeça, isso é para mostrar-lhe que, desprezando e desdenhando as coisas presentes pelo amor com que serve ao seu mestre, certamente terá por recompensa a glória no mundo que há de vir. Ora, disse ele ainda: mostrei-lhe primeiro este quadro, porque o homem cuja figura você está vendo
É o único homem a quem o Senhor do lugar para onde você está indo autorizou para guiá-lo em todos os lugares difíceis que você talvez encontre pelo caminho. Portanto, preste bastante atenção ao que lhe mostrei. Guarde bem o que você viu, para que não encontre, durante a sua jornada, alguém que finge estar encaminhando você ao rumo certo, quando na verdade o está levando à ruína e à morte. Então o intérprete o tomou pela mão e o levou a uma sala bem grande, cheia de poeira, pois jamais era varrida. Depois de examiná-la, o intérprete mandou um homem varrê-la. Ora, começando ele a varrer, o pó ergueu-se tão abundantemente que Cristão quase sufocou. Disse então o intérprete a uma jovem que estava ali ao lado: traga água e borrife um pouco na sala. Feito isso, a sala pôde ser varrida e limpa com alegria. Cristão: o que significa isso? Intérprete: esta sala é o coração do homem que jamais foi santificado pela doce graça do Evangelho. A poeira é seu pecado original e as corrupções mais íntimas que macularam todo o homem. Aquele que começou a varrer primeiro é a lei, mas a que trouxe água e a borrifou é o Evangelho. Ora, você mesmo viu que assim que o homem começa a varrer, a poeira levantou, tornando impossível limpar a sala. Você quase sufocou. Isso foi para mostrar-lhe que a lei, em vez de limpar pela sua ação o pecado do coração, na verdade, o faz reviver, o fortalece e o amplia na alma, ainda que o revele e proíba, pois não dá força para que seja subjugado. Depois, continuou ele, você viu a jovem borrifar a sala com água, podendo então limpá-la com satisfação. Isso é para mostrar-lhe que, quando o Evangelho entra no coração com sua influência doce e inestimável, o pecado é conquistado e subjugado, da mesma forma como você viu a jovem fazer baixar a poeira, borrifando o chão com água. A alma se faz limpa pela fé, preparando-se consequentemente para que o Rei da Glória a habite. Vi ainda no meu sonho que o intérprete tomou o cristão mais uma vez pela mão e o levou a um quarto apertado, onde se viam 2 menininhos sentados, cada qual em sua cadeira. O nome do mais velho era Paixão e o outro chamava-se Paciência. Paixão parecia muito insatisfeito, mas Paciência permanecia bem tranquilo. Então perguntou o cristão: qual o motivo do descontentamento de Paixão? Seu tutor quer que ele espere, que as melhores coisas lhe virão no início do ano que vem, mas ele as quer agora. Paciência, no entanto, se dispôs a aguardar. Vi então que alguém se aproximou de Paixão e, trazendo-lhe um saco, derramou um tesouro aos seus pés. Ele o tomou, alegrou-se e ainda riu-se de Paciência, zombeteiro. Continuei a observar e notei que Paixão logo dissipou tudo, nada lhe restando senão farrapos. Explique melhor esse assunto, pediu o cristão a intérprete. Intérprete: esses 2 meninos são simbólicos. Paixão representa os homens deste mundo e Paciência os homens do mundo que há de vir. Pois como você está vendo aqui, Paixão quer tudo agora, este ano, ou seja, neste mundo. São assim os homens deste mundo. Eles precisam ter todas as boas coisas agora. Não podem aguardar até o ano que vem, ou seja, até o mundo vindouro, para receber o seu quinhão de benefícios. Intérprete continuou dizendo: o provérbio, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, tem para eles mais autoridades do que todos os testemunhos divinos do bem e do mundo que há de vir. Mas como você mesmo viu, Paixão esbanjou tudo rapidamente e nada lhe restou agora senão farrapos.
Assim acontecerá aos homens desse tipo no fim deste mundo. Cristão. Agora vejo que paciência exibe a sabedoria mais perfeita, e isso por duas razões. Primeiro, porque aguarda as melhores coisas, e segundo, porque também terá a glória, enquanto ao outro nada resta senão farrapos. Intérprete. Você pode acrescer ainda esta outra. A glória do mundo vindouro jamais se gastará, mas as daqui subitamente passam. Sendo assim, Paixão não teve tanto motivo para rir de paciência só por ter recebido as boas coisas primeiro. Quanto à paciência, terá de rir-se de Paixão por receber as melhores coisas por último, pois o primeiro precisa dar lugar ao último, já que o último também terá a sua hora. O último, porém, não cede o lugar a ninguém, pois não há quem venha depois dele. Aquele, portanto, que recebe primeiro o seu quinhão, disse-lhe o intérprete, deve sem dúvida ter a oportunidade de gastá-lo. Porém, aquele que recebe a sua porção por último, a terá para sempre. Logo, dize-se do rico, durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Lucas capítulo 16, versículo 25. Cristão. Então percebo que não é melhor cobiçar as coisas que hoje existem, mas esperar pelas que virão. Intérprete. Você diz a verdade. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 18. Mas mesmo assim, como as coisas presentes e nosso desejo carnal são vizinhos tão próximos um do outro, e como as coisas que virão e o sentido carnal são tão estranhos um para o outro, é natural que aqueles se tornem tão rapidamente amigos e que a distância entre eles se mantenham. Então vi em meu sonho que intérprete tomava Cristão pela mão e o levava a um lugar onde se viu uma fogueira ardendo diante de uma parede. Ali havia alguém que não saía de perto, jogando sempre muita água na fogueira com a intenção de apagá-la. Mas as chamas aumentavam e ficavam cada vez mais quentes. O que significa isso? Perguntou o Cristão. Esta fogueira, respondeu o intérprete, é a obra da graça que se opera no coração. Aquele que joga água, tentando apagá-la e extingui-la, é o diabo. Mas você pode ver que o fogo, assim mesmo, fica sempre maior e mais quente. Você também verá a razão disso. Então ele o levou para trás da parede, onde se via um homem com um vaso de óleo nas mãos. Ele, em segredo, derramava continuamente óleo no fogo. Cristão perguntou: o que isso significa? Este é Cristo, que continuamente, com o óleo de sua graça, mantém viva a obra já iniciada no coração, e por meio dessa obra, a despeito de tudo o que pode fazer o diabo, as almas dos crentes se provam piedosas. Mas você observou também que o homem fica atrás da parede para alimentar o fogo. Isso é para ensinar-lhe que é difícil para aquele que é tentado ver como essa obra graciosa se conserva na alma. Vi também que intérprete tomava-o novamente pela mão, levando-o até um lugar agradável, onde se erguia um imponente castelo, belo de admirar. Cristão exultou diante da visão. Viu ele também que, no terraço do castelo, algumas pessoas caminhavam, vestidas todas de ouro. Podemos entrar? Perguntou o Cristão. Intérprete então lhe tomou a mão e o levou até a porta do castelo, e eis que, à porta, havia um grande ajuntamento de homens, todos desejosos de entrar. Nenhum deles, porém, ousava fazê-lo. Ali também estava sentado um homem, a pouca distância da porta, ao lado de uma mesinha, e sobre esta se via um tinteiro e um livro,
no qual ele anotava o nome daquele que haveria de entrar. Cristão viu também que no vão da porta havia muitos homens que, trajando armaduras, barravam a passagem, determinados a fazer todo o dano e mal que pudessem àqueles que tentassem entrar. Cristão ficou ali absorto. Por fim, quando todos começaram a recuar com medo dos homens armados, Cristão viu um homem de semblante bem resoluto aproximar-se do que estava sentado escrevendo e disse: "Anote o meu nome, Senhor." Viu então que o homem desembainhava a espada e colocava um capacete na cabeça, avançando rumo à porta, contra os homens armados que sobre ele caíram com força mortal. O homem, porém, não se deixou esmorecer e, mesmo caído, golpeava e talhava-lhe ferozmente. Assim, depois de ser ferido e ferir muitos dos homens que tentavam evitar a sua entrada, conseguiu abrir caminho em meio a todos eles, entrando no palácio. Ouviu-se então uma bela voz vinda dos que estavam lá dentro, dos 3 mesmos que caminhavam no terraço do palácio, e dizia: "Entre, entre, glória aqui você terá para sempre." Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: "Na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora, deixe-me seguir adiante." "Não, fique aqui," exclamou o intérprete, "até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho." Então, o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se via um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com os olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava como se trouxesse o coração amargurado. Disse Cristão: "O que significa isso?" Intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem. "O que você é?" perguntou o Cristão. "Sou o que antes não era," respondeu o homem. Cristão: "O que você era?" Homem: "Antes eu era um professor formoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial, e então até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria." Cristão: "Sim, mas o que você é agora?" Homem: "Hoje sou um homem desesperado, e no desespero estou preso, como nessas grades de ferro. Não posso sair. Ah, já não posso mais." Cristão: "Mas como é que você chegou a esta condição?" Homem: "Deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso me arrepender. Mas então não há esperança para um homem como este," disse Cristão a intérprete. Pergunte a ele. Cristão: "Então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero?" Homem: "Esperança nenhuma." Cristão: "Por quê? Se o Filho do Bem-aventurado é especialmente misericordioso?" Homem: "Eu o crucifiquei de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa. Desdenhei de sua justiça. Tive o seu sangue como coisa ímpia. Ultrajei o Espírito da graça." Hebreus capítulo 10, versículo 29. "Portanto, distanciei-me de todas as promessas, e agora nada me resta senão ameaças, temíveis ameaças de segura condenação e feroz indignação, que irão me devorar como a um adversário."
Cristão: por que razão você se deixou cair em tal estado? Homem: pelas paixões, prazeres e proveitos deste mundo, e ao gozá-los, prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como vermes ardentes. Cristão: mas você não pode se arrepender e voltar atrás? Homem: Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, Ele mesmo foi atrás dessas grades de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me libertar. Ah, eternidade, eternidade! Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Lembre-se da miséria deste homem, que isso lhe sirva de alerta incessante, disse intérprete a cristão. Cristão: bem, isso é terrível. Deus me ajude a vigiar, a ter comedimento e a orar para evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retornar o meu caminho? Intérprete: espere, quero mostrar-lhe ainda outra coisa. Depois poderá seguir o seu caminho. Assim, novamente ele tomou o cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e, vestindo as roupas, tremia e estremecia. Admirou-se cristão. Por que esse homem treme tanto? Intérprete mandou que o homem contasse a cristão por que agia assim. Ele tomou a palavra e disse: esta noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficaram profundamente negros. Também trovejava e relampejava, do modo mais terrível, tanto que entrei em agonia. Em meu sonho, ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira estranha. Ouvi depois um grande clangor de trombeta, e vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes, assim como também os céus. O homem continuou: ouvi então uma voz que dizia: levantai-vos, mortos, e venham o juízo. Diante disso as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostravam incrivelmente contentes e olhavam para o alto. Alguns procuravam se esconder sob as montanhas. Então olhei para o homem que estava sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo junto para si. Porém, por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma distância conveniente entre ele e os outros, como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Também ouvi, disse ele, forte clamor proclamar aos que serviam um homem sem nuvem: ajuntem o joio, a palha e o restolho, e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem baixo de onde eu me encontrava. E lá de dentro jorrava brasas ardentes e fumaça, acompanhadas de sons horripilantes. As mesmas pessoas se disse: recolham o trigo no meu celeiro. Lucas capítulo 3, versículo 17, Mateus capítulo 3, versículo 12. Com isso vi muitos serem arrebatados e alçados às nuvens, mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Meus pecados também me vieram à mente, e minha consciência me acusava a cada passo. Foi aí que acordei. Cristão: mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? Ora, pensei que o dia do juízo chegara e que eu não estava pronto para ele. Mas isso muito me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás. Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me afligia no íntimo. E enquanto eu pensava essas coisas, o juiz não tirava os olhos de mim, revelando indignação no semblante. Em seguida, intérprete disse a cristão: você já refletiu sobre todas essas coisas? Cristão:
Já, e elas me incultam esperança e medo. Intérprete. Bom, lembre-se bem de tudo isso, para que lhe seja espinho na carne, que o faça avançar pelo caminho que você deve seguir. Então o cristão foi se aprontar para retornar à jornada, mas o intérprete ainda lhe disse: o Consolador esteja sempre com você, bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduz à cidade. Assim partiu o cristão, dizendo: coisas raras e proveitosas vi, coisas agradáveis, temíveis, e que o que eu vi aqui me fortaleça naquilo que me propus fazer. Que eu nelas pondere para compreender por que me foram mostradas e que seja eu, ó bom intérprete, grato ao conselho teu. Capítulo 6. Cristão chega à cruz e livra-se do fardo. Em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados, e o muro chamava-se Salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, mas não sem grandes dificuldades, por causa do fardo às suas costas. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo, no vale, um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando, escorregou pelos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu, e não mais o enxerguei. Então ficou o cristão alegre e aliviado, e disse de coração exultante: ele me concedeu repouso pela minha angústia e pela minha vida e pela minha morte. E ali permaneceu algum tempo, olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz o aliviava assim de seu fardo. Olhou, portanto, e olhou novamente, até que as fontes de sua cabeça manassem água, e que lhe escorria pelo rosto. Estando o cristão a olhar e chorar, eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e o saudaram, dizendo: a paz seja contigo. E o primeiro lhe disse: os seus pecados estão perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com nova muda de roupas. Zacarias capítulo 3, versículo do 3 ao 5. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com o selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3 então partiram. Cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando: sobrecarregado de pecados até aqui vim, não pude aliviar o pesar, pesar sem fim, que até aqui trazia. Ah, lugar ditoso, e nisso será de viver venturoso? Será que aqui o fardo das costas me caíra? Aqui a amarra que a mim o prende rompera? Bendita cruz, bendito sepulcro, seja exaltado o homem que por mim foi humilhado. Capítulo 7. Cristão sobre o desfiladeiro da dificuldade. Vi então em meu sonho que cristão prosseguiu até afinal chegar a um vale, onde divisou, ao longo do caminho, 3 homens profundamente adormecidos, com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era Simplório, outro se chamava Indolência, e o terceiro Presunção. Cristão, vendo-os deitados assim, aproximou-se deles para ver se, quem sabe, os acordava, e então bradou: vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Provérbios capítulo 23, versículo 34. Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo. Despertem, portanto, e venham. Se mostrarem dispostos,
também posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como o leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis de suas garras. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim: Não vejo perigo, disse Simplório. Quero dormir um pouco mais, falou Indolência. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo dar-lhe? Acrescentou Presunção. Assim, voltaram a dormir, e Cristão seguiu o caminho. Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que tão graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-lo como por aconselhá-lo, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Estando Cristão ainda ali, preocupado, vislumbrou 2 homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho, e o alcançaram, pondo-se ao lado dele. O nome do primeiro era Formalista, e o segundo chamava-se Hipocrisia. Assim, como eu já disse, aproximaram-se, e Cristão pôs-se a conversar com eles. Cristão: De onde vêm os cavalheiros e para onde vão? Formalista e Hipocrisia: Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no monte Sião. Cristão: Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que entra, não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo ladrão e salteador? João capítulo 10, versículo 1. Formalista e Hipocrisia: Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro, como eles já haviam feito. Cristão: Mas, violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? Formalista e Hipocrisia: Disseram-lhes que, quanto a isso, eles não precisavam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume e podem apresentar testemunho, se necessário for, de que isso já aconteceu há mais de 1000 anos. Cristão: Será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Formalista e Hipocrisia: Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como ato legal por qualquer juiz imparcial. E, além disso, se estamos aqui no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou aquela entrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e, pelo jeito, entrou pela porta, mas nós que pulamos o muro também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor do que a nossa? Cristão: Eu, caminhando segundo a regra do meu mestre, vocês caminhando segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrão pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venham a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram, mandaram apenas que Cristão cuidasse de sua vida. Vi então que prosseguiam, cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os 2 homens, porém, disseram a Cristão que não duvidavam de leis e mandamentos, mas que o cumpririam tão conscienciosamente quanto ele. Logo falaram: Não vemos em que você difere de nós, senão pela capa que traz às costas, que supomos
que lhe foi dada por alguns de seus vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Cristão. Por leis e mandamentos vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde vou, como vocês dizem, para cobrir a minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo, pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão, do qual talvez vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou esse sinal aqui no dia em que meu fardo me caiu dos ombros. Digo-lhes, ainda, que me foi dado na ocasião um rolo selado, para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial, como sinal da certeza de que poderei entrar. Tudo isso são coisas de que duvido que vocês sintam falta e desejam, pois não entraram pela porta. A essas palavras não tiveram resposta, apenas entreolharam-se e riram. Então vi que seguiram caminho, eles todos, exceto o cristão, que se retardou, pois já não tinha o que conversar com eles, e agora só falava consigo, às vezes suspirando, às vezes aliviado. Também muitas vezes lia o rolo que um dos seres resplandecentes lhe dera, com o que se revigorava. Acho então que eles todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde, na baixada, via-se uma fonte. Também no mesmo lugar havia 2 outros caminhos além daquele, que, reto, provinha da porta. Um guinava à esquerda, outro à direita, ao sopé do morro. Mas o caminho estreito seguia diretamente morro acima, e o nome da subida pela encosta do morro se chamava Dificuldade. Cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco d'água para refrescar-se. Logo depois começou a subir o morro, dizendo: embora alto, pretendo, sim, subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida. Ânimo, coração, não tema nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Os outros 2 homens também chegaram ao sopé do morro, mas quando viram que a subida era íngreme e longa, e que havia 2 outros caminhos a tomar, e supondo também que os 2 caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro com aquele que cristão tomara, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era Perigo, e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata, e o outro seguiu diretamente o caminho rumo à destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu, para não mais se erguer. Procurei então cristão com o olhar, para vê-lo subindo o morro. Percebi que, se antes corria, passara a caminhar, e depois a escalar, apoiando nas mãos e nos joelhos, tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume havia um caramachão aprazível, feito pelo senhor do morro para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, cristão sentou-se para descansar, tirou o rolo que guardara junto ao peito e leu para consolar-se.
Passou também a examinar mais detidamente a capa ou a veste que recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Afinal, se deixou vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que o deteve ali até quase a noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas, estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo: Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Diante disso, o cristão, súbito, retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. Chegando afinal ao topo, 2 homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante, o outro Desconfiança. Cristão disse a eles: Senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subira até aquele lugar difícil. Mas, continuou, quanto mais você avança, mais perigo encontra, e por isso estamos voltando. Isso mesmo, disse Desconfiança, pois bem à nossa frente, no meio do caminho, vimos 2 leões deitados. Não sabemos se estavam dormindo ou despertos. Só pensamos que, se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixam com medo, disse Cristão, mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar. Voltar é morte certa, mas avançar é o medo da morte, e a vida eterna jaz além. Por isso vou prosseguir. Assim, Desconfiança e Hesitante desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do rolo, para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não o encontrou. Então o cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo, e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo do caramachão, na encosta do morro, e caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar cristão não trazia no peito? Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Voltou assim, tomando o cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente, com força redobrada, a insensatez de ter adormecido. Descia assim lamentando aquele sono pecaminoso e dizia: Ah, desventurado homem que sou! Romanos capítulo 7, versículo 24. Por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido assim o desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria
não fora esse sono pecaminoso. Quando já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo. Tenho de repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem dera não ter dormido. Afinal, alcançou novamente o Caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado, chorando. Mas afinal, como tanto ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou com afã e tremor, guardando-o novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim, guardou-o junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, com que ligeireza não subiu o caminho até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera, e isso o fez lembrar a futilidade de seu sono, e assim novamente se pôs a condoer-se. Sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol, as trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os lúgubres ruídos das criaturas da noite, tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe havia contado, o quanto se apavoraram ao ver os leões. Então novamente pensou o cristão consigo. Esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderia escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim, seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente e seu nome era Belo.